Boa tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! São Paulo tá frio, viu, gente? Vou dizer pra vocês, hein? Tá congelando! E pra esquentar a nossa tarde, o nutricionista Rodrigo Moreira vai falar pra gente sobre nutrição infantil. Presta atenção, papai e mamãe aí, viu, gente? Um assunto bastante falado ultimamente, né? O dentista Fernando Nogueira vem falar sobre a saúde bucal infantil, tá? E a importância de ensinar bons hábitos para as crianças, tá? Afinal, desde bebê a gente já tem que escovar a gengivinha, viu? Limpar, viu? E hoje é dia de horóscopo com ela, maravilhosa Virgínia Gaia. A gente vai ficar sabendo como vai ser a nossa semana, né? Vai ser ótimo para cada signo. Fica antenadíssimo aí, que eu tô curiosíssima para saber, viu, Levi? De Virgem, como vai ser a semana? E é claro que ele, essa delícia de pessoa que eu amo, o tarólogo Dória Martins, vem com atendimento para lá de especial. Fica comigo o programa inteiro respondendo dúvidas, hein? Quer fazer uma pergunta para ele? Já sabe, 25786000 fica liberado, tá? E eu gostaria muito de agradecer, olha que graça, o restaurante que montou essa mesa linda pra gente, o Arabesco. Olha que mesa de chá da tarde super gostosa, obrigada mesmo. Tá aí pra vocês verem, olha só. Quanta coisa delícia! Arabesco, telefone 3289-5664, arabesco.com.br. Tem o Instagram também, ó, @restaurante Arabesco Oficial. Olha quantas delícias, Levi! Já vi, já visualizei. E já mentalizei. E salivei praticamente, boa tarde. Adorei! Tá Obrigada, linda a querida. mesa, lindíssima, Arabesco. Um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho. Oi! Quanto Comment allez-vous, tempo? mon amour? Ça va bien? Muito bem. Não sabe. A gente vai no espanhol, a gente vai no francês, a gente vai assim começando a semana super bem, graças a Deus, né? Segunda-feira. Olha, gente, eu tenho que falar pra promete. vocês. Antes de começar o programa, eu tava aqui e ele só falando em francês. Ele falou que ele tá muito francês hoje, muito. Então fala em francês, Sim, cumprimenta, eu convida todo apenas mundo. comentei que eu poderia estar em Paris uma hora dessas, sentado lá nas Champs-Élysées, em algum mesmo. café, com várias sacolas de grifes ao meu lado, né? Mas estou aqui com vocês, que é muito importante também. Muito Prefiro mais estar importante, aqui. Sim, gente. Ele prefiro poderia estar em aqui. Paris, mas não dá. O tempo. O tempo, né? Não Boa vai tarde para vocês em casa, sejam todos bem-vindos. Boa semana para vocês e para nós também. Claro. Participe com a gente, 25786000. Vocês falam ao vivo com a gente. Ou se não, usa a hashtag A Tarde é Show nas redes sociais ou também a página no Facebook A Tarde é Show. Sim, vou deixar também o meu... Perfeito. Meu Insta. Nani Venâncio Oficial, pode mandar perguntas nele também, porque o nosso quebrou. O 953970461 não manda a gente, porque quebrou. Tá consertando, tá? Tá em manutenção. Tá em Paris. Tem manutenção. Foi pra Paris que você E aí consertou. vocês ligam, fala ao vivo, é Ao mais vivaço. fácil. Aí consegue interagir um pouquinho mais também. Tchau, viu, O importante querida? é participar. Voilà, chérie. Bisou, bisou. Beijo. Bisou. Ah, Dória Martins. Levi está muito francês hoje, você viu? Tá chique. Boa tarde, Nani. Beijão pra Virgínia. E avisando que... Pra Virgínia de Gaia, você lembra que semana passada ela ficou de ver meu ascendente, aquelas coisas todas? Ela mandou pra mim, eu sou ascendente em Sagitário, a minha lua é em Aquário. Ela falou que meu signo, ó, show de bola. Deve ser por isso que a gente é boa, Sagitário. A lua dele, né? Sabe que pegar a lua até quando? Vamos abrir esse tarô? Vamos lá, gente. 3 cartas para minha simpática pessoa. Isso. Quero saber o que as cartas me trazem de novidade. Muito bem. Nossa, pelo visto aí, não tá bom pra mim, hein? Não, cartas boas, Nani. Oh. Cartas muito boas. Olha, abrindo o seu jogo com a carta da morte, que é transformação. Essa carta Sim, é maravilhosa. finaliza um passado. Final de passado, começo de outro. E essas outras 2 cartas são totalmente positivas. 9 de copas Significa? e cavaleiro de copas. Essa carta está muito relacionada a pessoas. A pessoas saírem do seu caminho, entrarem pessoas novas, renovarem isso. Você é uma pessoa muito iluminada para pessoas gostarem de você, estarem do seu lado. Então é renovação de pessoas. Adorei, hein, Dória? Tudo bem que não é bem isso, viu, gente? Comigo ele dá um truque aqui, mas eu entendi o sentido da carta. Alô? Alô? Com quem Estou falo? falando de Maceió, Alagoas, é Alzira. Oi, Alzira, tudo bom, querida? Tudo bom, meu amor? Gostaria de fazer uma pergunta para o tarô. Pode fazer, ó. Data de nascimento, nome e a pergunta. Olha, a data de nascimento é 17/6/88. Sim? Não, 68. Tá bom, tá É querendo... Jaqueline Ramos Vasconcelos. Tá. Pergunta.
Ela quer saber sobre uma pensão alimentícia que está pedindo para o pai dela, se vai dar resultado. Tem que dar, minha filha. A lei tá aí O pra... alimentício agora tá a lei tá aí pra mostrar isso. Mas obrigado por ter ligado, viu? O tarô fala que você realmente, ou a pessoa que está, no caso, pedindo, né, solicitando a pensão, vai conseguir. Claro que tem que deixar isso nas mãos de um advogado, de uma pessoa competente para cuidar disso. O tarô fala que não só ela recebe, como tem direitos. Sim. E os direitos vão ser realmente preservados. Você consegue, então, ter os seus direitos, né, preservados. E o tarô fala que ela já deveria estar recebendo isso. Então, é uma coisa rápida. Porque agora é Muito assim, mais Dória, justiça se você entrar, não for reconhecido, né, pelo DNA, pela segunda vez, na terceira o juiz automaticamente já te coloca, é pai. Já autoriza. Já... Diga, underline. Vamos lá, temos aqui a pergunta da Amanda Klein, 7/10/75. Ela fala que está passando por um processo para poder engravidar. E se ela conseguirá? Muito bem. Obrigado por ter mandado a pergunta aí. E é uma dúvida de muita gente, né, Nani? Sim. Passou um... E o ano tá bom, né, pra engravidar, né? Pra engravidar. Parece que é tanta mulher grávida conhecendo. E esses processos para gravidez, Tratamentos, né? tratamentos para gravidez, são interessantes. O tarô fala o seguinte, você provavelmente vai entrar também em algum tipo de tratamento. Não deixe a sua ansiedade atrapalhar. É o que atrapalha. Tá bom? Então, de alguma forma, tenha acompanhamentos médicos, de pessoas especialistas realmente competentes para te ajudar. O tarô dá com certeza você engravidando, mas antes você passa realmente por alguns processos para chegar neste fim que é a gravidez. Então tenha calma, organize-se, é muito importante quando a pessoa quer ter um passo importante como gravidez, se organizar. Não adianta falar, vou tentar fazer isso. Não, se organize para que de fato você consiga isso, mas o tarô dá com certeza você conseguindo chegar no objetivo que é a gravidez. Tá bom? Certo. Levi. Vamos lá. A Dailda Francisca de Jesus, 10/3/71. Ela fala assim, como estou afastada e meu processo está na Justiça do Trabalho, quero saber se vou ganhar ou se as coisas estão a meu favor. O processo dela será julgado só em junho de 2019. Nossa. Tá bom, olha, nenhuma carta negativa. Nenhuma. Os processos hoje trabalhistas, sejam qual for o tipo de processo, tem que ter realmente uma orientação correta, você tem que saber o porquê está entrando, porque antigamente era muito comum, qualquer tipo de probleminha eu colocava no Ministério do Trabalho e ganhava. Hoje em dia não é mais assim. Sim. Mas no seu caso, o tarô fala que é totalmente positiva. 4 de paus é felicidade, carro é vitória, todas as cartas mostram realmente, e 2 de ouro é dinheiro. Então, mostram você realmente conseguindo. Agora, é 2019, acho que o processo tem que começar a acontecer agora para realmente dar certo. Vai fazendo e tocando, né? É. Telefone liberado, viu, gente? 2578-6000. Quer fazer uma pergunta pro Dória Martins? Aproveita, depois não reclama, hein? Diga, underline, Fernandes. Vamos lá. Fernanda Ribeiro Saravi, 25/1/83. Ela fala o seguinte, saio de um emprego há 10 anos e estou num dilema. Se volto a morar com os meus pais ou se fico aonde eu moro. Muito bem. Pergunta pra carta, né? Se volta a morar com os pais, é engraçado. Não aparece você voltando a morar com seus pais. É aquela questão de ter uma segunda opinião, sempre é bom, né? Pra tirar Coração, dúvida. eu estaria lá com meu pai e minha mãe, se eu tivesse. Eu também. Né? Eu também. Mas o tarô mostra claramente que os seus caminhos não voltam para o passado voltar com os pais. Aparecem pessoas mostrando um caminho para você melhor, da qual você vai se agarrar e vai seguir caminho. Não aparece voltando para o antigo trabalho ou voltando para a casa dos pais, mas aparece um outro caminho para você, da qual você vai seguir e vai ser bem-sucedida. Então não tenha pressa, ansiedade e nem fique desesperada, porque se ela pensou nessa opção de voltar para os pais, deve ter alguma situação acontecendo para ter essa ideia de voltar para os pais. E o tarô fala que isso não vai acontecer. O tarô mostra que você vai ter uma ajuda de uma pessoa, provavelmente, ou de uma situação, para que tire você disso e volte para um caminho, ou tenha um caminho diferente. Tá? Alô, é? Alô? Com quem falo? Maria Aparecida. Tá falando de onde, Cidinha? De Guarulhos. Adoro você, Nani. Obrigada, meu coração. A pergunta é pra você? É pra mim mesma. Nome de solteira, data de nascimento e a pergunta, Cidinha. Maria Aparecida Tombolo, 20/8/50. Sim. Pergunta? Eu queria saber, de um ano pra cá as coisas parecem tudo enrolada pra mim. Se daqui pra frente se vai mudar um pouco, que eu ando tão assim, aborrecida com os acontecimentos, queria saber se vai mudar alguma coisa. Anima, viu? Já muda o preciso, pensamento, né? hein? Nani, tira uma carta para ela aqui em cima. Uma só em cima.
Perfeito. Carro. Vencer tribulações, vencer problemas. Você não só vence, mas o tarô fala que você começa a tomar providências na sua vida para sair de fases ruins. Uma das coisas que o tarô pede para que você faça é levantar a cabeça. Sim. É saber que todas as fases que a gente passa, é impossível que dure para sempre. Você aprende, né? Muito bem. Aprende, amadurece e a gente acaba saindo disso mais fortalecido. E uma outra coisa, ninguém consegue sair de uma situação sozinha ou sozinho. Então o tarô fala de pessoas aparecendo no seu caminho, te dando uma mão, uma orientação, um conselho correto para te ajudar a sair. Então aceite os conselhos e principalmente espere, tenha paciência para as coisas começarem a andarem. De agora para agosto, para o fim do ano, a gente começa a ter algumas novidades que vão encher a gente de esperança. Então, uma dica coisa boa. Tá? Gato, deixa você aqui à vontade. Quem tá em casa, aproveita, vai mandando as perguntas pro Levi, viu, gente? Ó, o telefone fica liberado já. Eu volto aqui, mas enquanto isso, manda perguntas. Ele trabalhou na qual o nome? Fantasia? Lembra o programa Fantasia? Faz Você lembra dessa gostei, época, vai. o programa Fantasia? Vai. Não era assim não, você estava fazendo. Como que era? Era assim pra mim. O Levi tá bem, ele tava falando francês e agora tá dançando, que nem as meninas do Fantasia. Gostei. Você tá bem, Levi? Versatilidade da pessoa, né? Você é criativo, hein? Depois que ele descobriu o acidente dele e a lua onde tá, gostei, hein? Doutor Rodrigo, tudo bom, querido? Bem-vindo! Fica uma honra estar junto contigo. É sempre uma alegria te ter aqui. Vamos lá, Brasil! Agora aquele momento que nós precisamos esclarecer dúvidas, hein? E, claro, a obesidade infantil tá assustando, tá alarmante o número. Infelizmente, a gente já ultrapassou os Estados Unidos em obesidade mórbida infantil, viu, gente? Isso é assustador. Se as pessoas não têm noção que é isso, Estados Unidos, até pouco tempo atrás, era o país com mais crianças obesas no mundo. E o Brasil conseguiu passar os Estados Unidos. Então, eu trouxe o Dr. Rodrigo Moreira, que é nutricionista, ele vai falar sobre a nutrição infantil, onde estamos errando. Primeiro, obrigado pelo convite novamente, é sempre um prazer e sobre um tema tão relevante. Né? Nossa. O quadro atual realmente é alarmante, vários pontos se corroboram com esse ponto final, que é o desfecho da obesidade infantil. Vem desde os pais, né? Então, infelizmente, a obesidade dos pais influencia diretamente na taxa de obesidade infantil. Um dado relevante é que, se os pais forem obesos, há 80% de chance da criança ser obeso na fase infantil. Né? 80%? 80% e das crianças, de 5 crianças obesas quando crianças, elas se tornarão 4 crianças obesas quando adultas. Gente, de 5, 4 se tornarão obesas? Então o cuidado tem que vir desde o princípio. E o que mais chama a atenção é que no início da vida, quando está ainda em bebê... É beleza. Tem todo o cuidado, né, em relação à alimentação. Então, são sopas diversificadas em vegetais, carnes magras. Porém, quando passa-se do primeiro ano, a diversidade alimentar diminui, os alimentos industrializados aparentemente se elevam bastante e as complicações começam a aparecer. E aí a gente se pergunta o porquê de não ter esse cuidado sempre. Aí vem muito do ambiente. Ou seja, como é que os pais conduzem a sua vida e isso influencia diretamente em como a criança vai escolher os seus caminhos em relação à alimentação. Porque as crianças não estão mais comendo mesmo que a gente come na mesa, né? Sim. É uma coisa de separar o que quer, o que gosta, o que não gosta. Quando a gente tem que começar a ensinar, que a gente sabe que é desde bebezinho, que aí já tem todo aquele preparo, vem sopinhas, né? Mas a criança rejeita a alimentação. Como que a gente pode camuflar, disfarçar ou não? Qual o segredo? Até o primeiro ano, como ela não tem condição desse discernimento, com certeza temos que incentivar uma boa alimentação, mas eu reforço que muito do ambiente vai gerar um impacto depois quando a criança tiver um pouco mais de consciência daquilo que ela está comendo. Ou seja, infelizmente, o primeiro acerto tem que ser na compra. Se você comprar bolacha, bolo, se você comprar sucos industrializados, com certeza a criança vai optar por isso porque são alimentos ultrapalatáveis. O que se resume em alimentos ultrapalatáveis? Ricos em sal, ricos em açúcar e ricos em gordura. Não tem quem não goste desse tipo de alimento. Mas infelizmente... Resumo viciante, né? Viciante, essas literalmente. Porcariada que acaba viciando, que a criança fica gostando demais, né? E qual é o quadro de sobrepeso e obesidade infantil na real? O quadro, desde as primeiras faixas etárias, mas vamos colocar uma específica de 5 a 9 anos, hoje mais da metade da população dessa idade está em quadro de sobrepeso. Mais da metade? Mais da metade.
E aí, Essas crianças não estão praticando esporte, atividade? O que está acontecendo? Sedentarismo? É o tal do tablet? É celular na mão? É computador? Porque antes a gente... Gente, minha infância, tudo bem, minha infância faz muito tempo, né? Muitas décadas, mas a criança brincava demais. sem dúvidas. Hoje a correlação Né, direta... Levi? A gente brincava demais. As crianças tudo era magrelo. E hoje, muitas vezes, por mais que você tente manter o seu filho numa alimentação saudável, por exemplo, você faz a lancheira para o seu filho ir para a escola. Você coloca com frutas, suco natural, comidas bem saudáveis. Chega lá na escola, Troca com às vezes os amiguinhos só levam coisas mais gordurosas. A própria cantina da escola Vende. acaba oferecendo uma alimentação que não é saudável também. muito importante Aí fica ser meio que abordado. difícil, né? Essa concorrência desleal. Fica complicado, né? Deixa eu complementar esse ponto que é fundamental. Tem um estudo recente avaliando crianças do estado de São Paulo em relação à sua lancheira verificaram que mais de 60% levam recorrentemente, exclusivamente na lancheira, sucos naturais e bolinhos já industrializados. E o ambiente realmente dificulta porque quem tem uma boa alimentação ou incentivo vindo de casa tem essa dificuldade por experimentar alimentos muito mais palatáveis e, consequentemente, ela se distancia de uma fruta que ela não é tão doce quanto um chocolate, por exemplo. Então, há uma lei que introduziu a nutrição dentro da matéria biologia no ensino fundamental. Só que isso é muito pouco ainda, dentro do que a gente precisa, que eu estou também divulgando, incentivando dentro de um projeto que é colocar a educação nutricional, porque temos educação física, educação artística e falta educação nutricional como matéria de base para dar essa orientação da importância da alimentação Gente, para mas vários aí, aspectos. isso que eu falo, é preocupante porque assim, uma criança de 8, 9 anos, entendeu? Se ela não começar antes, com 1, com 2 aninhos, ela já tem opinião formada. Exato. A gente não está falando de crianças de 8, 9 anos, como antigamente. Essas crianças de hoje estão mini adultos. A era do clique, né? Então, hoje as informações mais acessíveis e, consequentemente, menos necessidade de esforço físico elas têm. Hoje, você não encontra crianças se organizando para jogar futebol como antes. Mas ninguém faz mais isso. Eu tô falando, essas crianças de hoje estão mais sedentárias, né? Totalmente. 60% das crianças de 15 anos, que já é um público que deveria ter um pouco mais de consciência, estão em estado de sedentarismo. Sedentarismo é praticamente não fazer nenhum esforço físico. E aí? E aí a O gente que precisa... espera para esse futuro nosso, então, dessas crianças? E há expectativa, infelizmente, de um crescimento ainda maior da taxa de obesidade. Tem um dado de previsão para 2022 que está aí, que essa taxa de 50% vai para 60% das crianças. Agora vamos falar também, gente, da preocupação. O telefone está liberado, hein? Você, mãe que está em casa, que tem alguma dúvida sobre a alimentação, né, a nutrição do seu filho, aproveita e liga agora, viu? Porque o principal de tudo isso, né, que as mães não estão pensando é que atrelado, vindo junto com essa obesidade infantil, ou com essa nutrição, ou desnutrição, ou uma Perfeito. nutrição carente aí, Perfeito. vem várias enfermidades também, né? Perfeito. Infelizmente, as principais são emocionais, inicialmente. Sim. E difícil da mãe ou a criança perceber. Vai perceber muita criança hoje em dia com sensação de isolamento, de Bullying. desapego, com bullying, exatamente. E se não tiver o cuidado em relação à alimentação, a estética, infelizmente, está aliada com a saúde. A gente precisa ter um corpo magro em relação à gordura, um corpo fisicamente ativo. E não é só um cuidado de você ser magro por ser magro não. em relação à estética. Saúde mesmo, porque o diabetes infantil também tá Nossa. muito, né? As patologias em geral, isso é verdade. Colesterol. Exato, se encontra crianças de poucos anos realmente com alteração numa expectativa que você teria só para adultos, em relação à alteração de colesterol, pressão arterial, além da diabetes mellitus, que é bem conhecida, mas eu reforço dessa parte psicológica, comportamental, porque hoje, como você tem essa era do clique, como eu citei, tudo digitalizado, elas se isolam e os pais têm dificuldade de perceber que elas estão com uma sensação de depressão, né? E aí, consequentemente... Tem que ficar antenado, né? Dá para observar, sim. Diga, Levi. Sim, sim. O complicado hoje, o que as pessoas estão comentando aqui, é o seguinte, que a comida de criança já vem na cabeça da gente, que é doce, é cachorro-quente, é brigadeiro e tudo mais. Tem uma técnica, digamos assim, que para acostumar as crianças a comerem mais saudáveis, comer legumes, vegetais, alguma coisa assim... Inserindo na alimentação dela desde bebê. Tem alguns pontos, ó. Porque depois de grandinho assim também é complicado, hein?
Hoje são investidos, né, de certa forma, 1,6 bilhões em relação a marketing para produtos alimentícios, que não são comidas, são produtos industrializados destinados à criança. Marketing no sentido de figuras, Cheiros. direcionados né, para a criança. O cuidado que deve se ter é introduzir realmente dentro dos pais, do ambiente que eles estão, e trazer a criança para a produção desses alimentos. E não comprar, né? Não comprar, cuidado Se na compra colocar na dispensa, fundamental. lá no armário, colocar essas comidas, vai comer. Tem outro dado relevante, que nós temos, quando uma criança com sobrepeso é exposta a alimentos junk foods, que são alimentos de característica industrializados, elas aumentam em 150% o seu consumo. Então, se você tiver dentro da sua prateleira chocolate, bolacha e uma criança com sobrepeso, vai comer isso. Não tem jeito. Ou ela vai preferir muito mais um alimento que ela prefere em relação a sabor do que um alimento saudável que não tem tanta palatabilidade, porque é de natural do alimento não ser tão forte em relação ao açúcar, por exemplo. Essas lancheiras, então, aí, que tá o erro também de mandar para a escola, né? Tá. Comprar na escola, piorou. Você dá o dinheiro para a criança escolher o que ela vai comer lá. Só vai ter besteira, salgados, refrigerante. Tinha que ter um consenso geral, né? A alimentação das crianças, se já está um caso sério, que o Brasil está ultrapassando os Estados Unidos, teria que ter uma união agora, politicamente falando, do Estado, dos pais, da família, do governo, de tudo, para mudar a alimentação na escola, nas cantinas e tentar trazer uma vida saudável, porque isso significa adultos doentes. Sem dúvidas. E eu acho que começa um pouco também pela parte do marketing que a gente falou. Não poderia ser tão liberado do jeito que é. Tudo pode. Tudo pode, né? Então, você vai encontrar dentro de produtos industrializados um incentivo com figuras que as crianças estão acostumadas a ver. E ali a descrição de que é um alimento saudável, colocam frutas, mas a gente sabe que não tem fruta praticamente. Rodrigo, sabe o que eu fiz? A Moira fez 9 anos semana passada. Ela gostava de comer cachorro-quente. Eu recebi aquele vídeo de como é feito, aquele vídeo que rola aí, de Sei. como é feito A uma salsicha, por salsicha dos animais, jogando todo aquele processo. Mandei o vídeo para ela, mostrei o vídeo para ela, ela decidiu por ela mesmo que ela não quer comer. Trazendo informação, né? Leva informação, porque eles são tão antenados hoje. Eu mostrei esse vídeo. E é bom para você que está em casa e que está pensando, pesquisa o vídeo aí, como é feito a salsicha. Porque a salsicha, gente, é um dos produtos mais cancerígenos que tem. Concordo, exato. O resto de tudo é misturado. É o resto de tudo. É unha, é bico, é cabeça. Sim. É tudo que sobra. Tudo, né? Em resumo, tem que desembalar menos e descascar mais, sabe? Esse é um ponto importante ser abordado. Tudo que a gente conseguir descascar vai vir de um ponto natural e desembalar vai vir de um ponto industrializado. E aí, com certeza, isso vai ser um Vamos ter prejudicial. uma vida mais saudável. Diga, E underline. essa questão da obesidade infantil vai indo, na medida que ele vai crescendo, vira até saúde pública também. É o que eu falei. O importante é a gente frisar assim, cada fase da criança tem que ter uma alimentação específica. Então, o importante é procurar um especialista para que ele vá indicando, de 0 a 6 meses, tal alimentação, de 6 a 1 ano, tal alimentação, para você ir criando um hábito correto na criança Mas também. o problema, Levi, que um país onde o salário mínimo é irrisório, onde a gente tem carência de tudo, carência de educação, politicamente o nosso país está um caos, né? Está na falência. Nem todas as famílias têm a condição de ter um nutricionista, ter um acompanhamento de um médico. Mas aí ao invés de você ir lá e comprar 1 quilo de salsicha, que é um mais barato. alimento mais industrializado, tenta comprar uma coisa mais natural também, que é Mais mais caro, mas só que para a saúde... É isso que eu tô falando, a gente melhor. tem que levar mais informação fazendo a nossa parte, a gente de televisão, para ajudar, porque assim, depender de ter as condições de levar, porque a saúde pública está um caos. Primeiro Sem que tinha que dúvidas. proibir Tem os nas escolas nutricionistas vender... até nas Primeiro que tinha redes que proibir públicas, na escola com vender facilidade? salgado também. Com facilidade, não. Não tem com A mais facilidade um política- nutricionista nas redes públicas. Mais política do que realização realmente dessas políticas criadas. Uma informação interessante, por exemplo, sobre sucos na primeira faixa etária. Até o primeiro ano não há indicação mesmo das versões naturais das crianças estarem consumindo. Acho que essa é uma dúvida que chega muito dentro do meu consultório. A partir do 12º mês até o 24º, do primeiro ao segundo ano, a introdução tem que ser Laranja gradual. 120 ml. É importante citar que qualquer fruta pode ser introduzida, porque ainda vejo alguns cuidados, por exemplo, não pode abacate ou não pode maçã porque vai perder o intestino. Isso não é uma verdade. E aí, após o segundo ano, dá para a gente aumentar um pouquinho a porção para 180 ml de suco natural.
E os sucos de caixinha, infelizmente, não tem um que se De jeito nenhum, salva. é açúcar puro. É açúcar, corante e água. É o que faz a É composição. um veneno, né, É gente? um veneno. Vai, Levi! É o que vicia, né? O aromatizante, né? Essas gorduras O açúcar trans e tudo também. mais. Ele gera mania, né? Que é esse vício de estar querendo sempre consumir esse mesmo alimento. Cria uma codependência, né? Umas coisas doces demais, Deus me livre. É uma droga. E a influência lícita. dos pais nessa alimentação? Pai que não alimenta em casa, vai deixando tudo sem o controle, e aí? Eu acho que é o ponto principal, porque não dá para exigir uma alimentação Se adequada. você não tá ali, né? Pois é, se o pai não dá o exemplo, porque a criança será o espelho, com certeza. E assim, voltando a acertar na compra, para facilitar com que ele não tenha à disposição alimentos que você não gostaria que ele consumisse, e tente relembrar o que era feito durante o primeiro ano de vida, porque eu sempre percebo um cuidado excelente em relação à elaboração das papinhas para a criança, só que isso acaba sendo perdido à medida que a criança começa a falar um pouco e tem um pouco de independência. E aí, pela já vai dando qualquer praticidade, coisa. Vai dando qualquer coisa. E o investimento anual em propagandas de alimentos destinado para criança? Tem noção de mais ou menos quanto seja? Tenho. Então, é um dado de 1,5 bilhões, é muita coisa. 1,5 bilhões. Bilhões. Olha isso, Levi, 1,5 bilhões. Então, com certeza, isso é um fator que chama muita atenção das crianças, porque ela vai começar a falar, eu quero aquilo, porque é de um personagem que ela assiste. E aí ela vai acreditar que o Hulk, por exemplo, que está dentro daquela caixinha, come aquilo para ficar do jeito que ele é. Então não é legal ter essa liberdade tão grande e, consequentemente, se há um investimento tão alto, é porque gera retorno para a indústria. Só que gera esse comprometimento de saúde pública. E aí eu acho que... Com o passar do tempo nós vamos ver, né? Já está bem claro, só que nada é mudado porque eu acho que... A máquina. É o sistema. É o sistema. Doutor Rodrigo Moreira, quero te convidar para ficar na nossa mesa. Tudo bem, você não precisa nem comer, tá? Não tem almoço, tem bastante coisa, você pode. Muito obrigado, É o balanceio que é o bacana, né? Exato, não precisa É a excluir consciência, né? A disciplina. As redes sociais, você quer falar algum? Quer fazer quero. um vídeo? Palestras, por favor. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante, é um tema que eu tenho tentado ser impactante aí nacionalmente, a gente vem com alguns projetos. Bom, para me achar em rede social, no Instagram, @NutriRodrigoMoreira e também @NutraEsportes. YouTube, Nutra Esportes, você também encontrará vídeos gratuitos e explicativos sobre diversos temas. Só para facilitar, Nutra Esportes é NutraSports. Não deixa de procurar e qualquer dúvida pode mandar por lá que eu irei responder. Obrigada, querido. Te Eu vejo que ali na agradeço. mesa já, Até já. viu? Valeu. Tomando um chazinho, porque agora eu vou falar de uma coisa bem delícia. Isso aqui é da minha época, hein? Desde 1935, Chocolate Pan. Uma empresa 100% brasileira que há mais de 80 anos oferece produtos com qualidade e tradição que marcaram e continuam marcando a infância de tanta gente. Quem não conhece o famoso pão de mel, as tradicionais moedas de chocolate ao leite, o granulado, o chocolate. Gente, são tantas delícias que enchem a boca d'água. E não dá pra deixar de falar da Pop Pan, hein? Que é essa pipoca aqui, ó, deliciosa, caramelizada, coberta com chocolate ao leite, que é impossível comer uma só. Pop Pan combina com tudo. Sabe quando bate aquela vontade de comer uma coisa bem gostosa? Aí você para e pensa, já sei, eu quero Pop Pan. Chocolate Pan é o doce sabor da infância. Olha que delícia de vídeo. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan. Uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Viram que delícia de vídeo? Por isso que eu convido vocês para acessarem o site aqui, chocolatepan.com.br. Afinal, gente, olha, um produto para estar desde 1935 tem que ter muita tradição, muita qualidade, né? Por isso que esse, ó, eu assino embaixo. Faz assim, eu vou pro intervalo comercial e eu volto já já com muito mais para você na Tarde Show. Libera o som, DJ!